Saber Direito desta semana é sobre direito do trabalho. O curso fala sobre a reforma processual trabalhista, petição inicial, honorários, recursos, execução e muito mais. As aulas são com o professor Leonardo Borges. Olá, eu me chamo Leonardo Borges. Sou professor de processo do trabalho há quase 26 anos. Muitos de vocês nem eram nascidos quando eu comecei a lecionar processo do trabalho. Sou professor especificamente de processo civil ou processo do trabalho. Sou desembargador no estado do Rio de Janeiro, também magistrado há quase 26 anos. Eu tenho mais de 50 artigos publicados, eu tenho mais de 15 livros publicados, tenho pós-graduação estricto e lacto sensu. Nós estamos hoje aqui para tratarmos de um tema extremamente importante, que é a reforma trabalhista. Um tema que tem mexido com todo o Brasil, tanto do ponto de vista do operário, como do ponto de vista do empresariado. E nós vamos tratar das questões que envolvam diretamente, tão somente, o processo do trabalho. E, professor Leonardo, qual foi o critério adotado pelo senhor para o selecionamento, para selecionar os temas que serão abordados? Os temas que nós abordaremos hoje aqui estão diretamente relacionados com o grau de importância que o mundo empírico nos exige. Professor Leonardo, o que o senhor chama de mundo empírico e suas respectivas exigências? Muito simples, aqueles diálogos que nós travamos com a doutrina, por onde eu passo aquilo que eu sou solicitado pelos advogados e também os processos que já começam a chegar para mim em grau de recurso, para minha apreciação. É com base nesta logística, é com base nesta metodologia que nós apreciaremos os temas que hoje se seguirão. Então, nós hoje, nesta aula de agora, nós falaremos sobre honorários. Honorários periciais e honorários do advogado. E também falaremos sobre petição inicial. Evidente que o tempo não nos permite abordar o tema com o exaurimento que ele merecia. Mas isso não significa dizer que a sua importância tenha sido relegada a segundo plano. Nós vamos abordar os temas no aspecto verticalizado, fazendo reflexões, e provocando você que está me assistindo dentro do possível a um pensamento sobre essas novas questões. Portanto, estou convidando você, telespectador, para a partir de agora participar das nossas humildes reflexões a respeito da reforma trabalhista. Muito bem. Numa aula anterior, eu falei sobre a gratuidade. Foi a aula imediatamente anterior a esta. Ali eu disse que não existe almoço grátis. Se você fizer uma enquete, passar um e-mail para cá e perguntar a qualquer um dos câmeras que aqui se encontram, perguntem a eles se o almoço deles foi grátis. Não existe almoço grátis. Alguém paga a conta. Vejam, se de um simples almoço alguém paga a conta, quanto mais de um processo. Vimos aqui na aula anterior que no ano de 2016 foram gastos 80 bilhões de reais com o Poder Judiciário e que o Poder Judiciário arrecadou 37 bilhões de reais. Professor Leonardo, o senhor disse que a justiça não foi feita para gerar lucro. Não, a justiça foi feita sem trocadilho algum, ela foi feita para distribuir justiça. Mas isso tem um custo. Num país em que aflora cada vez mais a miserabilidade, as dificuldades econômicas, é evidente que alguém paga a justiça. Portanto, quando nós falamos em gratuidade de justiça, na realidade, alguém paga a conta. Na aula anterior, nós tratamos da teoria da causalidade, a conta do processo, a conta com a despesa que a justiça tem no que diz respeito aos movimentos do processo, são arcadas por quem deu causa ao respectivo processo. Daí, teoria da causalidade. Nós vimos que despesas processuais não são atribuídas apenas às custas, não são atribuídas apenas aos gastos inerentes à movimentação do processo, ao sistema processual como um todo. Existem outras despesas que devem ser ali consideradas, como, por exemplo, os honorários do perito. Você que está me assistindo, se tem um amigo perito, se seu pai é perito, se sua mãe é perita, ou se você mesmo é perito judicial, você sabe tão bem quanto eu que precisa do seu dinheiro para sobreviver. E o seu dinheiro
tem origem aonde? Nos honorários periciais. Portanto, o perito merece receber pelo trabalho realizado, assim como qualquer trabalhador. Da mesma forma, você que está me assistindo, provavelmente é advogado, acredito que seja, no mínimo, estudante de direito, e aqueles operadores do direito viverão dos honorários advocatícios. Portanto, alguém precisa arcar com essas despesas. O que é que o legislador reformista fez? O legislador reformista cuidou, preste atenção que isso é importante, ele cuidou de modificar o paradigma que até então existia com relação ao custeio, ao pagamento dos honorários, quer periciais, quer do advogado. Antes, quando nós pensávamos em justiça gratuita, ao menos nos domínios do processo do trabalho, realmente havia a gratuidade. Até porque a sucumbência relativa aos honorários do advogado sequer como regra existia. Sequer. Foi apenas com a reforma que o legislador muda este paradigma. O que é que o legislador resolve fazer com a reforma trabalhista? Resolve atribuir àquele que perde o processo, resolve atribuir a ele os encargos econômicos do mesmo. Mas vejam qual foi a lógica adotada pelo legislador. Se eu sair daqui com fome, e provavelmente sairei daqui com fome, vou comer alguma coisa. Vamos imaginar que eu vá comer uma pizza. O sujeito, o dono do restaurante, não vai me dar uma pizza. Por mais bonito que eu possa acreditar, que a minha mãe acredita que eu seja, o dono do restaurante não vai me dar a pizza. Eu vou ter que pagar pela pizza. Vejam, pagar pela pizza significa dizer que haverá um desencaixe econômico. Do meu bolso sairá uma parcela do meu patrimônio para arcar com aquela pizza que eu vou comer hoje à noite. Estou ficando até com fome. Não sei se você que está assistindo está passando pelo mesmo problema. Mas a TV Justiça requer muito da gente. E a gente fica com fome ao final de cada aula. Portanto, hoje é provável que eu coma uma pizza para realmente restabelecer as energias que eu gastei aqui. Mas não é essa a questão. A questão é que eu tirei do meu bolso, da minha patrimonialidade, houve um desencaixe para eu pagar aquela pizza. Na justiça, o legislador reformista mudou essa lógica. Veja, ele diz o seguinte: na justiça, o beneficiário arcará com as despesas. Ele arcará. A justiça não será gratuita para ele, ainda que ele seja beneficiário da respectiva gratuidade. A diferença dele, para mim, quando saio para comer a pizza, é que o pagamento dessa pizza sai do meu bolso. O trabalhador beneficiado pela gratuidade não sairá do seu bolso o pagamento dos honorários. Os honorários periciais serão pagos, os honorários do advogado serão igualmente pagos com o que ele tiver para receber. Percebam, então não haverá desencaixe econômico. Aliás, este foi um dos fundamentos do voto do ministro Barroso para entender que não havia total inconstitucionalidade a respeito desta matéria. Então, percebam, não há, recapitulando, não há gratuidade, ainda que o trabalhador tenha sido beneficiário da gratuidade da justiça. Alguém arcará com as despesas, e essas despesas serão arcadas com a teoria, através da teoria criada, teoria da causalidade. A diferença é que o beneficiário da gratuidade da justiça, embora venha arcar com as despesas processuais, não irá arcar com essas despesas através de um desencaixe, através de uma diminuição de sua patrimonialidade. Professor Leonardo, então como ele fará para pagar? Ele vai pagar através dos créditos que eventualmente ele obtiver num processo judicial. Pegar o nosso câmera. Nosso câmera entra na justiça.
Nosso Câmara entra na Justiça e, embora, isso foi visto na aula passada, embora o Câmara da TV Justiça ganhe muito bem, ganha muito, mas é um salário extraordinário, embora ele ganhe muito bem, ele prova, vimos isso na aula passada, ele prova que ele não tem condições de arcar com nenhuma despesa processual. Por quê? Porque ele tem 18 filhos, 6 casamentos. O que ele ganha é o suficiente para, e olhe lá, para arcar com a sustentação, a sustentabilidade dele e de sua respectiva família. Portanto, não obstante o salário dele seja faraônico, ele não pode dispor de 1 centavo sequer de gasto com a justiça. Ele prova isso, vimos isso na aula passada, ele prova isso judicialmente. O juiz lhe defere a gratuidade, o processo dele exige a produção de prova pericial, o perito trabalha, ao final o perito conclui em seu laudo que o nosso Câmara é um contador de história. O perito conclui em seu laudo que o nosso Câmara não tem direito a receber 1 centavo, não tem direito ao que pretende. O nosso perito, do exemplo, trabalhou. Como é que ele vai receber? Vamos admitir que, além do adicional de insalubridade pretendido pelo nosso Câmara, ele tenha também pretendido equiparação salarial, ao argumento de que o Câmara, que eu não posso dizer o nome aqui, que está situado topograficamente ao lado esquerdo dele, faz o mesmo trabalho do que ele, entraram juntos na TV Justiça, porém, o Câmara que está do lado esquerdo dele ganha 3 vezes mais. Então, ele pede equiparação salarial e ganha! Preste atenção, ele não ganha a insalubridade, mas ganha a equiparação salarial. O perito foi nomeado pelo juiz para verificar a insalubridade. E o perito, ao fim e ao cabo, em seu laudo, conclui que o nosso Câmara não tem direito ao adicional de insalubridade. E agora? Ele tem que pagar pelo perito, pelo trabalho, melhor dizendo, pelo trabalho realizado. Ele tem que pagar. Como ele vai pagar se ele é beneficiário da gratuidade de justiça? Lembra? Ele tem quase 20 filhos, 6 casamentos nas costas. Como é que ele vai pagar? Ele não tem condições. E aí, o que é que o legislador disse? Senhor Câmara, relaxe, não há problema. Com o que o senhor receber de diferenças salariais por conta da equiparação, eu, perito, vou pegar a minha parcela. Foi essa a mudança do legislador, essa é a mudança lógica. Mas você poderia perguntar, professor Leonardo, e se só houver um único pedido? Se o único pedido na ação do nosso Câmara foi o adicional de insalubridade, ele saiu derrotado, ele saiu sucumbido, ele saiu derrotado no objeto da perícia. Neste caso, em que a sucumbência foi desfavorável ao nosso Câmara e o pedido foi apenas de adicional de insalubridade, ele não vai arcar com esses honorários. Por quê? Porque ele foi beneficiário da gratuidade de justiça. Porém, alguém arcará. Nesse caso, a União Federal. Então, percebam, isso tem que ficar bem claro neste momento. A gratuidade de justiça não isenta o beneficiário do pagamento com os gastos do processo, muito menos com os honorários. A questão é que não haverá desencaixe ou diminuição da patrimonialidade do beneficiário. O beneficiário pagará se ele tiver créditos a receber no mesmo ou em outros processos. Se, todavia, ele não tiver crédito algum para receber, em se tratando de perícia, porque o advogado, a lógica é outra, em se tratando de honorários periciais, neste caso, a União Federal arcará com os gastos do perito. Muito bem. Como é que a União arcará? Ao Poder Judiciário da União será dada uma quantia anual para que se gaste e se pague os peritos nestas circunstâncias que eu estou dizendo. Você que está me assistindo, quanto se gastou de perícia no Rio de Janeiro no ano de 2017? Quanto se gastou? Quanto? No Rio de Janeiro se gastou R$
14 milhões. 14 milhões de reais em honorários periciais pagos pela União Federal. Acredita-se que este número deva ser reduzido diante desse novo mundo que se apresenta por conta da reforma trabalhista. Portanto, observe a mudança de lógica, a mudança de metodologia sistêmica adotada pela reforma trabalhista, neste particular, foi muito contundente. Mas a reforma não se preocupou com as questões procedimentais. A reforma, no particular, a reforma se preocupou apenas em estabelecer um novo marco ideológico. Portanto, agora mesmo o beneficiário, dentro dos limites estabelecidos os parâmetros aqui ditos, mesmo o beneficiário arcará com as despesas do processo. Esta foi a mudança ideológica traduzida pela Lei 13.467. Todavia, o legislador reformista não tocou, não falou nas questões relativas ao modo procedimental, ao modus operandi. Portanto, nós teremos que nos valer de algumas regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil no que diz respeito aos honorários periciais. Professor Leonardo, isto é possível? O artigo 15 do Código de Processo Civil abre as portas para que se ingresse, para que o processo do trabalho tenha acesso ao processo civil, através do princípio da subsidiariedade ou o princípio da supletoriedade. Portanto, nós vamos fazer agora uma comunhão, um casamento entre algumas regras estabelecidas pelo legislador reformista e outras que se encontram dentro do Código de Processo Civil. Claro que levando em consideração aquilo que o tempo nos permitir. Professor Leonardo, agora na reforma é possível haver o parcelamento dos honorários periciais? É possível. É possível. E o que você acha? É possível que o perito tenha os seus honorários parcelados? É possível. Embora a reforma não cuide desta matéria, nada impede, muito pelo contrário, que se possa utilizar o Código de Processo Civil e, no particular, elastecendo-se as suas regras para o aproveitamento no processo do trabalho, para que possa ocorrer o parcelamento dos honorários. O que a reforma proibiu é a cobrança antecipada desses honorários. Já havia, inclusive, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, ou uma orientação jurisprudencial. Eu confesso a você que agora me falha a memória exatamente qual o modelo normativo do Tribunal Superior do Trabalho que servia para nos orientar. O fato é que agora o legislador reformista impede a cobrança do adiantamento dos honorários. Durante muito tempo eu recebi no tribunal mandados de segurança, tendo como objeto apenas impedir a cobrança antecipada do valor dos honorários por parte dos réus, nas ações que se encontravam na fase cognitiva. Havia uma súmula, uma orientação nesse sentido e agora virou lei. Então vejam, nós temos a possibilidade do parcelamento dos honorários periciais e, juntamente com essa possibilidade de parcelamento, nós não é possível se cobrar antecipadamente daquele que deve arcar com as despesas do processo e especificamente dos honorários periciais, a sua cobrança através de uma execução incidental. Isso já não é mais possível. Mas, professor Leonardo, e se o réu não puder pagar, não quiser pagar, antecipar os honorários, na medida em que... Porque veja a situação. Vamos imaginar o nosso câmera, 18 filhos, 6 casamentos, num processo em que ele pede adicional de salubridade. Vamos imaginar que o juiz determinasse que os honorários fossem antecipados pelo réu. A TV Justiça talvez tenha dinheiro para pagar os honorários, mas se fosse o réu que não tivesse? E se a TV Justiça, tendo dinheiro, não quiser pagar os honorários?
eu não posso executar mais incidentalmente, até porque eu sequer tenho título executivo. Nulla executio sine titulo. Eu nem poderia promover uma execução incidental ante a ausência do título executivo. Nesse sentido, o legislador foi, digamos assim, complacente com a lógica que norteia o sistema de execução quando exige a existência de um título executivo. Muito bem, o que se faz? Eu vou dar uma voltinha, vou recapitular a pergunta. O que é que se deve fazer nas hipóteses em que o réu tem que antecipar os honorários e ele não pode mais ser cobrado incidentalmente, executado incidentalmente para efetuar a cobrança? Eu vou dar uma voltinha enquanto você responde. Dê a minha voltinha. Qual é a resposta? A resposta é que os juízes, em termos práticos, têm se promovido de outros meios de prova, declaram a perda deste meio de prova, condenam a litigância de má-fé. Existem algumas possibilidades que realmente os juízes podem operar no processo, mas especificamente a cobrança incidental não é mais possível. Não só porque antes nós tínhamos uma norma do TST, uma orientação do TST, mas agora porque nós temos especificamente a legislação. Muito bem. Quem arcará com o valor dos honorários? A reforma não responde. Admitamos que o autor requeira a produção da prova pericial. Quem vai antecipar os honorários? Admitamos que o réu requeira a produção da prova pericial. Quem vai antecipar esses honorários? Admitamos que o juiz determine ex officio a produção de prova pericial. Quem arcará com o valor desses honorários? Quem arcará? O legislador reformista não cuidou da matéria. A matéria, então, deve ser vista com os olhos no Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil estabelece a solução para o problema. Quando o autor requerer a produção de prova pericial, o autor antecipará as despesas. Eu digo antecipar, porque pode ser que ele antecipe e ao final saia vencedor no objeto da perícia e por conta disso venha a ser ressarcido pela antecipação dos honorários que promoveu. Quando o réu requer a produção da prova pericial, ele, réu, deverá igualmente antecipar. E quando o juiz determinar a produção de prova pericial, quem arcará? O novo Código de Processo Civil, o Código de 2015, estabelece uma regra diversa do Código de Processo Civil de 73. Pelo novo Código de Processo Civil, uma vez determinada a produção da prova pericial pelo juiz, tanto o autor como o réu deverão ratear o custo, a despesa com esta prova. Agora vamos a uma situação prática. Você entendeu que quando o juiz determina ex officio a realização e, portanto, a produção de uma prova pericial, tanto o autor como o réu deverão ratear o custo desta perícia. Mas e se o autor for beneficiário da gratuidade de justiça? Percebam a pergunta. Não estou aqui nos honorários ao final do processo, aqueles em que o autor arcará se sucumbente no objeto da perícia. Não é essa a questão. A questão antecede a isso. O autor obteve o benefício da gratuidade, porém nós não chegamos ao final do processo. O juiz determina a realização da prova pericial ex officio. O réu vai arcar com a cota parte daquela prova pericial, porque é assim que determina a lei. A outra cota parte deveria ser pelo autor. E por que deveria? Porque ele foi beneficiado com a gratuidade da justiça. Como se resolver este problema?
Esta é uma pergunta que não quer calar. No mundo empírico, na prática, eu tenho observado que os juízes, portanto que o primeiro grau, têm cobrado do réu a cota parte dos honorários periciais. O perito faz a sua perícia apenas com metade da estimativa dos seus honorários e deixará para receber o restante ao final, quando da entrega do laudo e respectiva sucumbência do processo. É assim que eu tenho visto ser operacionalizado pela prática, tá? No mundo empírico. Existem outras questões relativas ao perito, muito relevantes, mas me parece que essas são hoje em razão da premissa que eu adotei, que é abordar aqui com vocês aquelas questões que mais estão sendo suscitadas no mundo empírico. Portanto, com relação aos honorários periciais, eu vou ficar por aqui. Eu vou falar agora um pouco sobre os honorários do advogado. Extremamente justo o legislador, extremamente correto o legislador em ter fixado pela primeira vez a obrigatoriedade como regra dos honorários de advogado no processo do trabalho. O processo do trabalho não conhecia até então os honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais foram, portanto, trazidos pelo legislador reformista da Lei 13.467 de 2017. Assim, a partir do dia 11 de novembro de 2017, todo e qualquer advogado, como regra, passou a fazer jus aos honorários sucumbenciais nas lides trabalhistas. Extremamente justo. Quais são as modalidades de honorários de advogado? São 4, basicamente. Nós temos os honorários assistenciais, temos os honorários sucumbenciais, temos os honorários contratuais e temos os honorários que são arbitrados pelo juiz. O processo do trabalho só conhecia os honorários assistenciais, aqueles que se davam em decorrência do advogado que trabalhava através de autorização do sindicato, prestando assistência aos trabalhadores filiados, associados àquele respectivo sindicato. Portanto, o processo do trabalho somente conhecia, até 11 de novembro de 2017, os honorários assistenciais. A partir desta data, passamos a conhecer os honorários sucumbenciais. Esses honorários é que nos interessam para a aula de hoje, porque foi apenas com a Lei 13.467 de 2017 que as lides trabalhistas passou a autorizar a incidência, a possibilidade dos honorários de sucumbência. Com relação aos honorários contratuais e aqueles arbitrados pelo juiz, não nos interessa neste momento, porque o tempo é muito escasso e sequer fizeram parte da lei reformista. Uma coisa importantíssima que nós não podemos esquecer é que os honorários possuem natureza salarial. Você sabia que há muitos anos atrás, na época do Império, por exemplo, os honorários não tinham natureza salarial? Você sabia que o advogado, na época do direito romano, se cobrasse pelo trabalho realizado, ele ia preso? Imaginem se isso tivesse acontecendo até hoje. Hoje não há mais dúvida. O Código de Processo Civil de 73, no artigo 20, ele deixava uma dúvida, até mesmo com relação a quem pertenceria os honorários. Os honorários de sucumbência havia, mas a sua natureza jurídica era duvidosa. E por ser duvidosa a sua natureza jurídica, e em decorrência da redação do artigo 20 do Código de Processo Civil revogado, chegou-se a entender que os honorários não pertenciam ao advogado, mas sim ao seu constituinte. Graças a uma decisão proferida por esta Casa, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo voto relator foi do ministro Marco Aurélio, onde se tratava da natureza jurídica dos honorários por conta de um precatório,
fixou-se ali o entendimento de que os honorários possuíam a natureza salarial. Hoje, o legislador calou a boca de todos, deixando muito claro que os honorários possuem natureza salarial. É óbvio, o advogado trabalhou. Se ele trabalhou, aquilo possui natureza de remuneração, de contraprestação pelos serviços realizados. E a natureza salarial, a evidência salta aos olhos. Portanto, hoje não há mais dúvida de que os honorários sucumbenciais possuem natureza salarial. Uma outra evolução extraordinária do Código de Processo Civil de 2015 com relação ao Código de Processo Civil de 73 e que impactou diretamente na reforma trabalhista. Ao tempo do CPC de 73, os honorários eram compensáveis. Então, a parte, antes de pagar os honorários do advogado, ela poderia compensar. Ora, o que o advogado tinha com o direito da parte adversa ganhar ou perder? Ele tem direito a receber os honorários pelo valor que o juiz determinou que a parte tinha a receber. Os honorários do advogado possuem natureza salarial, portanto, personalíssimos, não poderiam ser compensados. Mas não era este o desejo do legislador ao tempo do CPC de 73. Através do artigo 21 do Código de Processo Civil revogado, permitia-se a compensação. O novo Código de Processo Civil andou bem, avançou bem. E no artigo 85, parágrafo 14, artigo 85, parágrafo 14, o novo Código de Processo Civil diz, ipsiliteris, que os honorários não são mais compensáveis. Ponto. Perfeito. Também na esteira deste raciocínio, seguiu o legislador reformista. Nós vamos encontrar no artigo 791-A, parágrafo 3º, com todas as letras, que os honorários não são mais compensáveis. Portanto, o processo do trabalho seguiu o mesmo caminho adotado pelo legislador processual comum. Mas nós temos hoje um problema que está se tornando insuperável, um problema que está se tornando insuportável, um problema que demanda urgente solução. Eu digo a você que hoje eu estou aqui em Brasília, mas na semana passada, só na semana passada, a mim, como desembargador, só para mim, foram distribuídos 8 processos em que o questionamento estava diretamente ligado ao direito intertemporal. Em outras palavras, eu tive que decidir qual momento, em que momento processual os honorários do advogado devem ser fixados em favor do mesmo. E aí eu vou fazer uma breve evolução histórica. Eu sei que você, que é inteligente, vai me acompanhar. Vejam, qual foi o nosso primeiro Código de Processo Civil unificado? Eu já falei aqui. Foi o Código de Processo Civil de 1939. O Código de Processo Civil de 1939 ficou de 1939 a 1965, sem previsão específica quanto aos honorários sucumbenciais. O Código de Processo Civil de 39 apenas previa os honorários como uma ou mais uma consequência da condenação à litigância de má-fé da parte. Artigo 64 do CPC de 39. Vejam, foi com a Lei 4.632, do ano de 1965, que os honorários sucumbenciais passaram a ser tratados no Código de Processo Civil de 1939. Portanto, de 39 a 65, a lógica do processo civil era semelhante à adotada aqui no processo do trabalho. Vejam, lá nós não tínhamos honorários. Aqui, no processo do trabalho, nós também não tínhamos honorários. Pelas tantas, no processo civil, em 1965, passou a existir os honorários sucumbenciais. Pelas tantas, aqui no processo do trabalho, passou a se conhecer dos honorários sucumbenciais.
em 2017, Lei 13.467. Portanto, eu vou me valer do raciocínio utilizado naquela época para resolver os problemas atuais. Apenas atualizar o mesmo fenômeno histórico. Percebeu como a situação é idêntica? E o que é que se dizia? Se dizia que a natureza jurídica dos honorários é heterotópica. Quanto ao conceito de norma ou instituto heterotópico, eu falei aqui na nossa primeira aula. Convido você a dar uma passadinha por lá rápido para revisitar esse conceito. Se os honorários possuem, portanto, natureza jurídica híbrida, heterotópica, bifrontal, entendeu-se que a sentença é o marco em que o direito intertemporal servirá para fixar o momento dos honorários. Portanto, a sentença nessa fase intertemporal, é a sentença que servirá para fixar o nascimento, o direito aos honorários. Quando o CPC de 2015 veio a lume, quando o novo Código de Processo Civil foi editado, também operou-se algumas modificações no Instituto dos Honorários Sucumbenciais. Algumas alterações foram implementadas na passagem do CPC de 73 para o CPC de 2015. Também foram implementadas algumas modificações. A mesma lógica, o mesmo raciocínio de que a sentença comanda o norte de conduta do navegador neste processo foi adotada na passagem de um CPC para o outro. Por quê? Por que não se adotar esta mesma lógica, este mesmo raciocínio com o advento da reforma trabalhista? Essa, para mim, era uma questão tão clara, tão lógica, que esta casa, o Supremo Tribunal Federal, no mês de março, deixa eu achar que eu vou aqui, estou meio enrolado, mas vou achar, no mês de março, enfrentando aqui, Supremo Tribunal Federal, no mês de março, enfrentando uma questão de direito intertemporal, específica de uma lide trabalhista, veio a dirimir, a dizer quando é que o advogado tem o nascimento do seu direito à verba sucumbencial. Agora, pesquisa no Google. Agora, em março de 2018, se você quiser, vou falar um pouco rápido, é o agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complicado o nome, mas é isso mesmo. É o agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Número 1014675. Relator, ministro Alexandre de Moraes. Uma brevíssima passagem desse seu voto, extremamente elucidador. Diz o ministro: essa é a decisão, entendimento do Supremo quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, considerando-se o direito intertemporal. Rapidamente diz o ministro: a hora agravante postula a aplicação da norma neste caso, de modo que a parte adversa seja condenada a lhe pagar honorários de advogado. Sem razão, contudo, o direito aos honorários advocatícios sucumbenciais surge no instante da prolação da sentença. Se tal crédito não era previsto no ordenamento jurídico nesse momento processual, não cabe a sua estipulação com base em lei posterior, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei. Claro, é o princípio da irretroatividade conjugado com o princípio de que a lei deve ser aplicada imediatamente, ressalvadas as situações anteriores, quando possível. Ponto! Todavia, para nós, operadores do direito processual do trabalho, nada é tão simples como pode parecer ser. O Tribunal Superior do Trabalho criou uma comissão para dizer, em quase todas as hipóteses,
que se trata de direito intertemporal, quando se aplicará ou não a lei reformista. No que diz respeito especificamente ao momento dos honorários do advogado, veja o que diz o artigo 6º desta resolução. Artigo 6º. Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no artigo 791-A e parágrafos da CLT, será aplicável apenas às ações propostas após 11 de novembro de 2017. Lei 13.467 de 2017. Nas ações propostas anteriormente, subsistem as diretrizes do artigo 14 da Lei 5584 de 70 e das súmulas 219 e 329. Então, vejam, o Tribunal Superior do Trabalho resolveu romper com a lógica até então existente dentro do nosso sistema. Essa lógica sistêmica foi rompida pelo TST. Portanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal não foi levado em consideração pelo TST. O TST entende que não é a data da sentença que servirá para dizer o momento em que os honorários do advogado, através da sucumbência, devem ou não ser a ele pagos. Não. O TST disse que é a partir do momento da propositura da ação. Então, é a ação que vai dizer o momento. Se a ação foi proposta antes de 11 de novembro de 2017, antes não haverá honorários sucumbenciais. Haverá as regras da súmula 219 e 329. Se, todavia, a ação for proposta depois da vigência da lei da reforma trabalhista, haverá honorários sucumbenciais. Talvez tenha se levado em consideração o princípio da decisão não surpresa. Talvez, artigo 10º do Código de Processo Civil, talvez tenha se levado em consideração o princípio da amplo contraditório, do contraditório efetivo. Enfim, o fato é que o Tribunal Superior do Trabalho, mais uma vez, não estou dizendo que está certo ou errado, isso é uma constatação. O direito contemporâneo permite a possibilidade, sem trocadilho algum, sem pleonasmo algum, permite que mais de uma interpretação se dê ao direito e muito provável que ambas estejam corretas. Vai se levar em consideração aqui o critério competencial. Se a competência para resolver esta questão é do TST, portanto, o TST já respondeu. Deve-se levar em consideração não a data da sentença, mas a data em que a ação foi proposta. Para fechar o assunto no que diz respeito aos honorários de advogado, as pessoas costumam me perguntar: professor Leonardo, por que nos honorários no processo do trabalho não chega ao mesmo patamar que no processo civil? No processo civil, nós temos o limite de 20%. A reforma trabalhista permitiu apenas o limite de 15%. Muitos advogados se viram diminuídos a respeito e por conta desta situação. Mas há uma explicação. Você até pode não concordar com ela, mas há uma explicação. A explicação está em, como eu disse no início do nosso encontro hoje, nós não tínhamos os honorários sucumbenciais, apenas os honorários assistenciais. Esses honorários assistenciais foram traduzidos numa súmula do TST, cuja redação originária da súmula 219 fixava um valor de honorários percentual em até 15%. O TST tirou esses 15% da Lei 1060 de 50, onde lá estabelecia para os casos ali específicos em que se cuidava dos honorários assistenciais, o valor, o patamar de 15%. Posteriormente, esta súmula foi revisitada, recebendo uma nova redação. Nesta nova redação, não há mais percentual algum. O legislador reformista não levou em consideração a parametrização utilizada pelo processo civil, ignorando-o completamente, provavelmente partindo da premissa de que se nós nunca adotamos o CPC
como parâmetro máximo para os honorários, e sim a lei 1060 de 50, que assim seja para fixar os honorários sucumbenciais. Ocorre que a premissa do legislador foi equivocada. O legislador reformista vale-se dos honorários de 15%, levando o ponto de partida dele que seriam os honorários assistenciais. Só que o processo do trabalho cuidou dos honorários sucumbenciais agora. Se nós cuidamos dos honorários sucumbenciais, preste atenção, mas tínhamos como premissa apenas o pagamento dos honorários assistenciais, não poderia o legislador ter se valido da mesma premissa que estabeleceu na súmula 219, em sua redação originária, a fixação dos honorários, porque ali os honorários eram assistenciais. Agora os honorários são sucumbenciais. Portanto, se os honorários são sucumbenciais, a premissa não poderia ter sido a da Lei 1060 de 50, mas sim a do Código de Processo Civil. Bom, não importa. O que vale ressaltar é que os honorários agora estão na Justiça do Trabalho, os honorários sucumbenciais, mas com o percentual, com o teto máximo diverso daquele estabelecido pelo legislador no processo civil. Essas são algumas breves, porém acredito que relevantes observações que eu gostaria de fazer a respeito dos honorários periciais e honorários advocatícios. Há uma outra questão que eu vou dar início agora, que tem se tornado uma grande dor de cabeça para os operadores do direito de um modo geral. É aquela que diz respeito à petição inicial. O objetivo do legislador reformista no campo processual, ou um dos motivos, e todos sabem, isso está nos anais, o próprio deputado Marinho diz isso na exposição de motivos à escâncara. Uma das motivações da reforma trabalhista no campo de vista processual, segundo o parlamento brasileiro, foi no sentido de diminuir drasticamente com as ações trabalhistas. E aí eles criaram inúmeros elementos lógicos, inúmeras questões que tinham ou têm em mente a diminuição, alcançar esse escopo, que é a diminuição da quantidade das ações no processo do trabalho, na Justiça do Trabalho. Um desses elementos diz respeito à petição inicial. O artigo 840 da CLT traz uma novidade, que é a exigência de um pedido. Não que antes não havia essa determinação, havia. Só que agora o pedido deve ser certo, determinado e individuado o seu valor. Há uma individuação do seu valor. Este é um problema que tem pontificado cotidianamente os tribunais trabalhistas. Vejam, pedido certo é aquele em que eu identifico o objeto. Eu quero horas extras. Então, é o pedido certo. Eu identifiquei o seu objeto. O pedido passa a ser determinado quando, além de eu identificar o seu objeto, puder quantificar não economicamente, mas quantificar a pretensão deste objeto. Eu quero horas extras, já tenho o objeto certo, o pedido já passa a ser certo. Eu quero receber 100 horas extras. Então, eu tenho aí o pedido certo e determinado. Eu consegui a certeza e a determinação do respectivo pedido. O legislador foi além. Ele não se contentou apenas com o pedido certo, com a certeza, nem tampouco com a determinação. O legislador exigiu que o pedido fosse individualizado no seu quantitativo econômico. Portanto, agora, ao se confeccionar uma petição inicial nos domínios do processo do trabalho, o advogado deverá individuar, quantificar o valor daquele pedido. Alguns advogados, amigos meus, dizem: professor Leonardo,
eu agora tenho que fazer contabilidade, porque o legislador não se satisfez com os meus conhecimentos jurídicos. Ele quer que, além de advogado, eu conheça a contabilidade, eu saiba quantificar os pedidos, os valores, valorando-os economicamente. Isso, evidentemente, que tem um custo. E esse tem um custo e um risco para as ações trabalhistas, porque sobre este valor incidirão todos os honorários do advogado, também incidirá a despesa processual, o valor das custas, as despesas, e não despesa no singular apenas. Tudo isso levará em consideração o valor da individuação do respectivo pedido. Então, o sujeito pede 100 horas extras, já disse que eram certas horas extras, já determinou o que ele quer, mas ele agora tem que quantificar, tem que valorar economicamente. E aí nasceu na prática um problema. A vontade do legislador era esta mesmo, que na petição inicial, quer seja ela verbal, quer seja ela escrita, porque é o que diz o parágrafo 1º do artigo 840, não importa o modelo da petição inicial, este modelo deverá observar a sua valoração econômica. Agora, esta valoração econômica precisa ser exata, o legislador pretendeu que assim o fosse. Não é por onde nós estamos caminhando. Eu diria para você, telespectador, que os processos que chegam à minha relatoria, eu tenho entendido, isso não tem problema nenhum, porque eu já tenho decisões nesse sentido, eu tenho decidido que o legislador não exigiu a apuração cirúrgica, a quantificação exata daquela valoração econômica. Tanto que o legislador ainda continua a prever a liquidação da sentença. Ora, se eu vou individuar, quantificar economicamente nos exatos limites do que eu tenho para receber, para que liquidar? Então, a liquidação da sentença é uma prova de que o legislador, embora tenha querido, do ponto de vista de sua exposição de motivos, que o autor indicasse com precisão cirúrgica quanto ele tem para receber, o fato é que não é este o melhor entendimento. O que se quis dizer é que ele não deve indicar o valor com uma realidade tamanha, com uma precisão tamanha, que impedirá a liquidação. Até porque a sentença, às vezes, julga procedente em parte aquele pedido. E, ao julgar procedente em parte, vai ter que tirar um pedaço daquilo que ele pede. E, embora o legislador, em certa medida, tenha até tentado exigir que as sentenças fossem líquidas, a verdade é que elas não são, em sua grande esmagadora maioria. Portanto, como eu vou exigir do cidadão a liquidação, a indicação precisa da valoração do seu direito, se nem o juiz na sentença assim o faz? Portanto, tenho entendido que a indicação não deve ser representada, não deve ser entendida como algo cirurgicamente preciso. Apenas uma base, apenas uma boa ideia para se saber os riscos daquele processo e para que o contraditório possa ser bem exercido. Aí nós temos um outro problema. Que problema é este? Caso o advogado do autor não apresente, não indique a expressão econômica do pedido, será admitida a possibilidade de emenda inicial. Se nós interpretarmos o que o legislador quis do ponto de vista textual, gramatical, nós chegaremos à conclusão por uma simples leitura do parágrafo 3º do artigo 840, que o seu desejo foi proibir e impedir a emenda inicial. Portanto, se o autor, ao confeccionar a sua inicial, não tiver indicado para aqueles que entenderem que ele deve indicar cirurgicamente, com precisão extraordinária, o valor quantificado da sua pretensão, não haverá nem prazo para emenda. A petição inicial será extinta sem resolução de mérito, imediatamente verificada esta situação. Não me parece a melhor. Para os casos que tenho decidido, tenho dito que nesta situação,
o legislador não disse tudo o que deveria ter tido. Tudo o que ele deveria ter dito. O legislador disse menos. Há princípios que devem ser atrelados. Não é o princípio contra a lei. Há princípios que devem ser acoplados à lei. Portanto, razoabilidade, proporcionalidade, contraditório. Por que extinguir neste afã o processo? Desse prazo para que o autor indique um valor, emendando a sua inicial, para aqueles que entendem que a petição inicial deve ser cirurgicamente indicada quanto à sua valoração econômica. E aí, neste particular, há de se aplicar supletoriamente o artigo 329 do Código de Processo Civil, que permite a emenda. Apenas lembrando a você, telespectador, que o CPC de 73 cuidava do prazo da emenda de 10 dias. O atual Código de Processo Civil assim o faz em 15 dias. Portanto, resumindo a ópera, petição inicial na qual há uma exigência, há uma necessidade de se quantificar os valores, ainda que não seja aquela indicação cirúrgica, ou ainda que seja, extingue-se de plano? Não. Deve ser dado prazo para que a parte possa emendar a inicial, aplicando-se supletoriamente o CPC. E este prazo deve ser dado em 15 dias e não em mais 10 dias. É importante que se tenha isso em mente. Eu gostaria de terminar este módulo agradecendo a sua paciência, agradecendo a sua atenção, deixando um grande abraço para você e que Deus ilumine seu caminho. Muito obrigado. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.